O país acordou com a manchete que parecia improvável e, por isso mesmo, explosiva. Bomba! Trump agiu na calada e pegou o ministro de surpresa a Lula desesperado. A narrativa se espalhou como rastilho de pólvora no momento em que o debate sobre a paralisia do Estado e o estrangulamento fiscal já fervia em cada esquina. Enquanto economistas repetiam que o governo não vai ter espaço de manobra para governar, a política tratava de transformar números em munição. O pano de fundo era a projeção de dívida acima de 76% do PIB e o diagnóstico de que o problema é econômico. Mas as soluções são políticas. Foi nesse tabuleiro que nomes ganharam voz e rosto. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou a apoiadores: "Eu falo com 10, 15 deputados por dia. Não me formo por rumores. A maioria decide, não é um relator sozinho que escreve o destino do país." Em paralelo, Paulinho da Força, apresentado como relator de uma anistia em discussão, foi citado em conversas de bastidor com a frase que virou senha: "Precisamos pacificar o país." Do outro lado, crescia o coro de que não haveria anistia meia-boca, com promessas de resistência total a qualquer versão enxuta do texto. O senador Davi Alcolumbre apareceu como peça do xadrez do Senado, sempre lembrado como figura-chave de tramitações sensíveis. No Supremo, ministros como Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e José Dias Toffoli eram trazidos à cena ora como silenciosos, ora como protagonistas de bastidores, andam calados, né? Provocou um dos interlocutores no material que circulou no meio político, na tentativa de decifrar humores da corte. Enquanto isso, o nome de Alexandre de Moraes surgia no epicentro do terremoto. Uns falavam em sanções estrangeiras, outros em efeito dominó institucional. Todos a uma só voz, lembrando que o problema real era a discricionariedade de pautar ou não e que a pressão aqui e lá fora vinha reconfigurando prioridades. Aparentemente longe dali, mas cada vez mais dentro da conversa, o ex-embaixador Christopher Landau e o senador americano Marco Rubio eram citados em telefonemas e lives como símbolos de que ações têm consequências. Não dizemos o que fazer, mas avisamos as consequências. Teria sido a síntese de um recado que rodou celulares em Brasília. No Planalto, o governo Lula tentava responder a um turbilhão de narrativas. De um lado, o discurso de responsabilidade fiscal e de que a arrecadação bateu recordes. De outro, a acusação de que as despesas obrigatórias crescem num ritmo que engessa tudo. No meio disso, uma história paralela ganhou combustível. Alexandre Padilha, ministro, teria conseguido um visto para os Estados Unidos. Mas com circulação restrita, e a frase que pegou: 5 quarteirões. Que vergonha, comentavam críticos, enquanto o próprio Padilha, em tom desafiador, teria zombado antes, tô nem aí, ironicamente. Foi essa mistura de ironia com constrangimento protocolar que incendiou o debate. Você já pensou em missão internacional e não poder acompanhar nem a comitiva além de poucos quarteirões? Disparou uma voz que virou meme no submundo das redes. O público, no entanto, queria mais do que memes. Queria entender se a economia travaria, se a anistia seria ampla, geral e restrita, ou se tudo não passava de jogo de cena. E assim, a narrativa foi sendo escrita em tempo real, capítulo a capítulo. No compasso de frases de efeito e telefonemas que ninguém assumia oficialmente, mas todo mundo citava, no coração do furacão, a artilharia retórica subiu de tom. "Nós não aceitaremos anistia light meia boca", prometeu um dos articuladores em vídeo que circulou em grupos políticos. A aposta foi transformar a técnica do regimento em batalha moral. O problema era pautar. Ontem resolvemos isso. Agora é o texto, depois a aprovação, depois o Senado e, por fim, a Corte enumerou um líder de bancada, atribuindo cada etapa a uma fase do cerco. Paulinho da Força, posto sob holofote, virou personagem de disputa de narrativa. Ele apresenta como moderação o que, para nós, seria concessão inaceitável. Fuzilaram críticos do meio termo. Se não for ampla e geral, a perseguição continua. Repetiam, ecoando a tese de anistia sobre os fatos. Em paralelo, nomes como Hugo Mota foram citados como barreiras institucionais que cederam sob pressão. Se o presidente da Câmara não quer pautar, não pautaria, ponto. Era o mantra até a véspera. A virada virou símbolo. Graças à pressão, inclusive externa, a urgência entrou. Comemorem, celebrou um deputado mirando a base. Nesse ritmo,
a narrativa ganhou tons épicos e religiosos. Temos um aliado que importa, o Senhor dos Exércitos. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante. Disse uma liderança, convocando fé e foco. O objetivo era claro, manter o público mobilizado, pois quem só espera o pior, não ousa. E quem não ousa, já perdeu. No Senado, Davi Alcolumbre entrou como barômetro. Vai barrar? Perguntavam, numa oscilação de prognósticos que, curiosamente, sempre terminava em catarses de última hora. A frase Alcolumbre vai vetar alternava-se com o Lula veta e o Congresso derruba tudo assim, no fio da navalha, alimentando o suspense. Do lado de fora, a Arena Internacional foi convocada para o palco nacional. Marco Rubio, citado como voz que denuncia colapso do Estado de Direito. E Christopher Landau, lembrado pela lição de diplomacia dura, foram erguidos ao status de observadores implacáveis. Estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil, dizia-se. Responderão duramente, adiantou um interlocutor, prometendo que a semana que vem traria claridade ou colisões. É desse caldo que o nome de Alexandre Padilha reaparece. Conseguiu o visto, mas com restrições, repetiam críticos, garantindo que os americanos não perdoam quem ajudou a financiar ditaduras. Em contraponto, governistas resmungavam que aquilo era narrativa para humilhar o país, que a missão em Nova York não se jogaria numa guerra de quarteirões. Padilha, por sua vez, teria pianado entre a altivez do "tô nem aí" e a diplomacia do assunto superado. O público, sedento por conflitos, queria ver se cumpriria regras, se fotos vazariam além do perímetro. E a economia, que deveria ser o tema central, virava combustível do enredo. A arrecadação bateu recorde. É hora de cortar gasto obrigatório, batiam uns. Sem reforma estrutural, não há mágica, concluíam outros. A ideia de que saúde e educação crescem indexadas à receita virou faca de dois gumes, aplaudida como proteção, atacada como rigidez. O efeito final era o de sempre, uma democracia que transforma números em slogans, slogans em facas retóricas que cortam alianças e encurtam paciências. Com um palco armado, nomes se cristalizaram como totens de um duelo prolongado. Alexandre de Moraes, pivô simbólico de críticas e de defesas, foi empurrado ao centro de um roteiro que misturava acusações, riscos e heroísmos conforme o lado do telhado. Ele quer matar Bolsonaro? Disparou um crítico, num exagero calculado para incendiar a praça. Enquanto aliados do ministro revidavam com a liturgia do cargo e o dever de garantir a lei, a ordem e o processo legal, Barroso foi lembrado por uma fala emotiva, Fachin pela descrição, Toffoli pelas decisões que dividem leituras. Vocês sabem qual é a posição de Fachin e a de Toffoli. Dá para mudar, eles andam calados, provocou um articulador, plantando suspense na opinião pública. A tese era de que, ao avançarem as consequências vindas de fora, humores na corte poderiam se mover. Em outra margem do rio, o deputado Alexandre Ramagem trouxe sua própria voz. Eu tive a suspensão da ação penal com 315 votos. Mesmo assim, atropelaram no fim de semana. Precisamos de proteção mínima para representar o povo. A fala, que misturou biografia e teoria, apontou para o foro e as prerrogativas. De privilegiado não tem nada, insistiu. Outro deputado completou: querem criminalizar mandato. Se o STF manda no Congresso, manda no comitê e manda no calendário. O debate sobre a chamada PEC das prerrogativas virou termômetro, com quem a chama de blindagem e quem a defende como antídoto contra a perseguição criativa. Se perder no voto, recorrem ao judiciário. Se ganhar, judicializam. Decidir é poder, resumiu um veterano de plenário numa crítica ao que chamou de hipertrofia. No tabuleiro externo, vozes americanas voltaram a aparecer como personagens dramáticos. Eles não ficarão satisfeitos com uma anistia incompleta, confidenciou uma liderança, dizendo ter falado longamente com interlocutores de lá. O senador Marco Rubio foi novamente citado como quem sabe o que é perseguição por origem familiar, e Jason Miller apareceu como exemplo de atrito que teria cruzado o Atlântico. Até Elon Musk entrou na roda, lembrado no roldão de polêmicas tecnológicas e regulatórias. Eles estão atentos. Insistiu o interlocutor, garantindo que não é só recado, a dentes. O efeito imediato foi empurrar o centro político para as bordas. A cada menção, a pressão externa. Governistas retrucavam com soberania
e oposicionistas bradavam liberdade. E, como sempre, alguém evocou fé. Eu não entrei nessa briga para perder. Eu vou vencer, você vai vencer. Essa mistura de mística com matemática legislativa manteve a plateia de pé. A pergunta, no entanto, permaneceu. Quem controla o ritmo? O Congresso, que dá a última palavra, como insistiram alguns. O Supremo, que decidiu querer decidir tudo, como acusaram outros. Ou a opinião pública, mobilizada por vídeos, áudios e frases curtas, aquelas que cabem no bolso, mas que inflamam auditórios inteiros. Nessa encruzilhada, Eduardo Bolsonaro reapareceu para martelar sem o projeto de lei. Nenhum texto passa. Do outro lado, Paulinho da Força seguia no alvo. Vai ser moderado, perguntavam. Não seremos derrotados por previsões, retrucavam os mais combativos. E o Senado? Alcolumbre decide, ecoava nos corredores, numa coreografia em que todos dançam, mas ninguém assume quem toca a música. O enredo paralelo de Alexandre Padilha menos o visto, as restrições, os 5 quarteirões, virou metáfora da própria política, a de um país grande demais para ficar confinado, mas temido o bastante para ser contido por linhas imaginárias. Eu não tô nem aí, teria cantado Padilha antes, mas cada passo seu passou a ser fotografado pela narrativa dos adversários. Vai ultrapassar o limite, vai acompanhar quem? Quem o receberá? Em meio à vitrine uma frase ressoou. O americano foi bonzinho. Bonzinho ou estratégico, como retrucou um senador governista, dizendo que transforma um protocolo em humilhação nacional, a guerra semântica seguiu sem trégua. Do lado econômico, a instituição fiscal independente seguiu sendo citada como oráculo. Sem ajuste, vem o colapso, repetiam economistas próximos à pauta. Cortar gasto obrigatório é mexer em indexações e vinculações. Ou encare a dívida, dizia um técnico em tom professoral. Do lado político veio o diagnóstico que resume a época. O diagnóstico governo e congresso temos a prática. Nem tanto. A sensação geral era de corda bamba. Uma Câmara que finalmente pautou, um texto que pode ser mexido, um Senado que pode barrar, um Supremo que pode rever. No público, a exigência por clareza. Não a que reconforta, mas a que acende. E como peça final deste ato, a figura de Donald Trump entrou como fantasma e farol. Fantasma porque é citado como se estivesse em cada telefonema. Farol porque ilumina o caminho de quem aposta em respostas duríssimas e liberdade total como moeda de pressão. Os Estados Unidos eles continuarão lidando com o Brasil com um grau de liberdade que o país dá aos seus cidadãos. Ecoou uma frase de efeito que virou print. A política ouviu e traduziu como quis. Se sequestrarem o Congresso, a pressão aumenta, avisou um articulador. Se aprovarmos o que o país precisa, o clima muda, rebateu outro. No fim, a disputa pela narrativa virou a disputa pelo país. Ou se escreve uma anistia que pacifique de verdade, ou se prolonga a cicatriz. Esperem o melhor e estejam preparados para o pior, aconselhou uma liderança. E lembrem, quem decide é a maioria. Entre promessas de vitória e avisos de tempestade, o roteiro fica pronto para a próxima cena. Não há garantias, só escolhas. E cada escolha, agora, é filmada, recortada e compartilhada numa velocidade que nenhum regimento prevê. O espectador, você, já é personagem menos e, como em todo thriller político. A pergunta que fecha o episódio é a mesma que abre o seguinte: quem vai ousar primeiro? No fim das contas, nada ficou no lugar onde começou. Entre promessas de resposta duríssima, pressões externas e acusações internas. O Brasil assistiu ao nascimento de um roteiro que ninguém consegue prever como termina. Fala-se em anistia ampla, geral e restrita como senha de pacificação. Fala-se também em meia-boca como atalho para prolongar a cicatriz. Enquanto isso, a economia respira por aparelhos, com despesas que crescem sozinhas e um Estado que pode travar se a política não sair da retórica para o gesto concreto. No tabuleiro, nomes pesados, de ministros a deputados. De senadores a ex-chefes de Estado, deixam frases que ecoam e telefonemas que ninguém admite em público, mas todo mundo repete nos corredores. E é aí que a história encontra você. Porque, ao contrário do que dizem, a última palavra não é de um relator, nem de uma toga, nem de uma ligação transcontinental. É de quem acompanha, cobra e vota. Se o país vai escolher a pacificação madura ou a polarização infinita, saberemos nas próximas páginas
escritas à vista de todos, sem cortes de edição. Até lá, vale uma regra simples para não ser manipulado. Desconfie do óbvio, questione o conveniente e exija coerência de quem pede o seu apoio. O próximo movimento já começou e cada gesto, a partir de agora, terá custo político, efeito econômico e consequência histórica. A pergunta que fica é direta. Quem vai ousar primeiro e bancar o que diz em público, com dados, voto e responsabilidade? A resposta, desta vez, não cabe em manchete. Cabe em decisão